Olá, eu sou o Túlio Faria do Dev Pleno e seja muito bem-vindo a mais uma dica. A dica de hoje é sugestão do meu grande amigo Ed Segura e é o seguinte, como que a gente consegue formatar um número de acordo com o locale do usuário, tá? Então, ou um locale que a gente passa para ele ou o padrão do navegador, tá? Uma única observação, no Node, essa API aqui, essa forma de formatar esse número ainda não está disponível de uma forma muito completa, tá? Então, a gente precisa instalar um módulo a mais. Por isso que a gente vai fazer direto no navegador, que a gente já consegue testar e eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar aqui, tá? Então, olha só, imagina o seguinte, vamos definir aqui um número, tá? Então, 10.529.89, tá? Então, definir aqui um número, estou digitando direto aqui no console, tá? Então, a gente já vai ver o resultado aqui na hora. E o que acontece? Você pegar esse número, ponto to locale string, e não passar nada, ele vai formatar esse número de acordo com o locale da minha máquina, tá? Então, o locale que eu setar para o Chrome aqui, tá? No meu caso, ele está PTBR, né? Então, português do Brasil, onde as casas decimais são as decimais com vírgula e as milhares aqui com ponto, tá? Então, essa é um detalhe bastante interessante. Se eu quisesse formatar, por exemplo, num formato americano, né? Então eu poderia colocar em inglês nos Estados Unidos e a gente vai ver que a vírgula muda de lugar. E a gente consegue fazer mais ainda do que só isso, tá? Então a gente pode, por exemplo, passar um outro objeto aqui e falar que tipo é esse de formatação, tá? Então, por exemplo, eu posso falar que eu quero formatar com inglês americano, mas que essa formatação que eu quero fazer aqui é um número decimal, tá? Então ele vai formatar para mim da mesma forma que estava antes. Ou ainda, eu posso falar que é uma porcentagem. Então ele já formata para mim e já coloca o símbolo de porcentagem aqui também, tá? O que mais que a gente pode fazer? A gente pode colocar como moeda. Então, currency. Opa! Sim, eu preciso colocar qual que é o código da moeda, né? Então, vamos colocar aqui o código da moeda, então currency, e aí eu quero colocar como dólar, e aí ele já formata pra gente aqui, tá? O que mais que a gente pode colocar? Quando a gente usa com a moeda ali, a gente ainda pode fazer o seguinte, se fosse o Brasil, né, só por curiosidade, seria BRL, tá? Então, o que ele fez aqui, né? Ele fez um BRL com o número formatado no estilo americano, tá? Então, por isso que a vírgula ficou aqui. Se a gente colocar BRL com PTBR aqui, vai ficar da maneira que a gente conhece mesmo aqui no Brasil, tá? E a gente tem uma outra forma também que é bem legal, que a gente tem o Currency Display. Currency Display. O que a gente pode fazer? Symbol, que é essa forma que a gente estava aqui, né? Então, que é o símbolo da moeda. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode utilizar o código, então code, então ó, BRL, que é como o reais é conhecido lá no exterior, e a gente ainda pode colocar name, tá? Então olha só que legal, name, reais brasileiros, ó. Então assim, é bastante poderoso isso, tá? Então a forma como a gente pode personalizar isso é bem legal. E você pode deixar o usuário escolher essa configuração, tá? Então, qual que é a moeda padrão para ele, qual formato que ele prefere, etc. Fica bem legal. Ou ainda você pode adivinhar aqui de forma automatizada. Uma coisa que eu fiz num sistema que eu entreguei que era bastante internacionalizado, se o usuário não tivesse setado nada ainda na máquina dele, né, aliás, no perfil de usuário dele, eu pegava o padrão da máquina. Se ele já tivesse setado alguma coisa, eu sobrescrevia. Então seria a mesma coisa de eu não definir esse cara aqui. Se no perfil do usuário logado ele não tivesse essa informação, e se ele tivesse, eu sobrescrevia, né? Então se ele tivesse, eu injetaria esse parâmetro aqui, forçando a formatação nesse locale especificamente, tá? Pessoal, isso é bastante legal, tá? Então, à medida que as aplicações estão crescendo aí, estão ganhando cada vez mais popularidade, a gente tem que pensar em utilizar ela em mais de um país, tá? Então, essa é uma dica que a gente consegue utilizar já direto pelo navegador, tá? Então, eu poderia colocar esse número aqui dentro de um componente, por exemplo, em React,
e fazer esse componente renderizar esse número de uma forma já mais interessante aí. Bom, essa é a dica de hoje, tá? Então, obrigado, Ed Segura aí pela sugestão. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e comentar aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e clica no sininho para você receber sempre as nossas últimas novidades. Além disso, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter como DevPlano e também pode procurar Túlio Faria lá no Twitter, tá bom? Pessoal, é isso. Não deixe de curtir, comentar aqui embaixo, mandar para um amigo que precisa de uma dica dessa e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!